Introdução aos livros históricos. Os livros históricos eles começam com Josué. Josué, pelo cânon hebraico, ele é contado junto com os profetas anteriores. O cânon hebraico ele conta assim: os livros proféticos e os livros históricos estão dentro de um só grupo. Eles são chamados de profetas. Profetas anteriores e profetas posteriores. Ou seja, profetas anteriores ao cativeiro da Babilônia e profetas posteriores ao cativeiro da Babilônia. Para nós, no cânon protestante, faz parte dos livros históricos, começando com Josué. O livro de Josué não foi escrito por ele, inteiramente por ele. Algumas partes, alguns discursos, foi escrito por Josué, sim. Foi ordenado por ele, porque era muito comum, na época em que o Antigo Testamento estava sendo escrito, era muito comum haverem os cronistas, pessoas que tinham aprendido a ler e a escrever. Era raro, as pessoas não eram alfabetizadas, é como aqui no interior do Brasil, até os anos 80, anos 90, até os dias de hoje, na verdade, havia uma grande taxa de analfabetismo, as pessoas não eram alfabetizadas. Aquele que era alfabetizado escrevia. E era muito comum que esses cronistas, eles participavam que nem um jornalista no campo de guerra ou nos acampamentos, e eles iam escrevendo. As histórias então que você tem aí no livro de Josué foram escritas por algum cronista, com algumas passagens que foi Josué que escreveu. Mas o livro, do jeito que está na sua mão aí, ele ultrapassa a morte de Josué. Por quê? Ele vai ser depois compilado por Samuel, que é tradicionalmente aceito como o agiógrafo, o escritor sagrado que deu a forma final do livro de Josué. Havia aquela forma inicial e há aquela forma final. Aquela forma final é do compilador, e esse compilador provavelmente foi o profeta Samuel, que era profeta, que era sacerdote e que era juiz. O último dos juízes também. Isso, né? Que não foi Josué que escreveu, que não escreveu nada, tem bastante debate. Tem bastante discussão por causa da crítica textual. A crítica textual ela costuma desmantelar o texto inteiro, dizendo que não existe inspiração divina. Esse é o ponto principal da crítica textual, para dizer que a Bíblia não é um livro divinamente inspirado, mas que ele é um livro com uma literatura comum, que a Bíblia contém a palavra de Deus, mas que ela não é a palavra de Deus. O que nós não cremos. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus e todo o processo foi divinamente tanto inspirado quanto supervisionado. Deus está no princípio, no meio e no fim do cânon sagrado. Por isso o livro de Josué ele é tradicionalmente atribuído a Samuel, apesar que há partes que foi Josué que escreveu e outros que foram os cronistas que a gente não sabe quem foi. Esse livro de Josué, ele conta como que Josué ele entrou na terra de Canaã e como que ele organizava os exércitos para poder ir conquistando as faixas de terra. Apesar de tudo, o livro ele cobre um período de aproximadamente 40 anos da vida de Josué, depois da morte de Moisés, aproximadamente. Ele estava junto com Caleb ainda, que tinha a mesma idade que ele, e como que eles passaram o Rio Jordão e organizaram os exércitos, invadiram as terras de Canaã e com a espada do Senhor foram vencendo vários inimigos. Quem eram esses inimigos? Os cananeus, filisteus, amonitas, moabitas, edomitas, esses 5 grupos. Os cananeus, que já estavam na terra há muito tempo, junto com os moabitas e edomitas e amonitas, lembrando que os amonitas e os moabitas são descendentes de Ló. E os edomitas, eles são os descendentes que vêm junto com Ismael, que também tem os ismaelitas por ali. E os filisteus, justamente a terra da Palestina, ela é batizada como sendo Palestina por causa dos filisteus. Foram eles que batizaram aquela terra. Esses filisteus, eles são identificados com os fenícios, povos do mar que invadiram aquela terra lá, foram combatendo os cananeus também, tomaram conta daquela região inteira. Quando Moisés tirou o povo do Egito, que entrou pela terra de Canaã, encontrou todos os descendentes de Cush. Cush, ele é um dos filhos de
Noé. Sendo um dos filhos de Noé, ele teve alguns filhos que povoaram a África, povoaram o Egito e povoaram Canaã também. Canaã, ele era filho de Cão. Cão, filho de Noé. Havia uma maldição que Noé havia lançado sobre Cão. Quem pecou foi Cush. Quem pecou foi Cão. Na nossa tradução está Cão, em outras traduções está Cush. Quem pecou foi Cão. Quando Noé despertou do vinho, ele amaldiçoou o filho de Cão, que era Canaã. Aonde que era então que os filhos de Cão colocaram as plantas dos pés, essas terras deveriam pertencer depois a Sem. Sem, que é o filho primogênito de Noé. Abraão, como nós vimos, ele é descendente de Sem. Sem, ele teve uma geração. Um dos filhos de Sem chama-se Éber. Esse filho Éber deu origem aos hebreus. Abraão era hebreu. Foi por isso que Deus chamou ele lá da Babilônia, da Caldeia onde ele morava. Ele foi para Canaã, habitou em Canaã para que Deus pudesse cumprir a palavra que tinha saído da boca de Noé, amaldiçoando a terra de Canaã. Agora, passado tanto tempo, depois que Abraão morreu, Jacó desceu ao Egito, os israelitas se multiplicaram no Egito, Moisés os tirou, os levou para peregrinarem naquela faixa de terra chamada Cisjordânia. Depois de 40 anos peregrinando no deserto, surge Josué. E Josué, ele pega as 12 tribos, organiza, 11 delas são tribos militares. A tribo de Levi não é uma tribo militar, é uma tribo religiosa, uma tribo sacerdotal. Com essas 11 tribos, Josué ele começa a fazer então a invasão, que é chamado para nós de conquista de Canaã. E ele vai combatendo os cananeus, moabitas, edomitas. Falei para vocês. Amonitas e moabitas, edomitas e os filisteus. Sem falar dos midianitas. Todos esses são descendentes de Abraão de alguma maneira, ou de Noé de alguma maneira. Tanto os moabitas como os amonitas, descendentes da família de Abraão. Os midianitas, descendentes de Abraão. Os edomitas, descendentes de Abraão. Aquelas pessoas que estavam ali, que foram combatidas depois, é que passaram-se mais de 400 anos, né? 430 mais 40 anos, vamos colocar aí 470 anos, quase 500 anos. A terra toda estava dominada por esses descendentes de Abraão e de Ló e de Noé. Eles agora estão invadindo. Só que tinha um parâmetro. E qual que era o parâmetro? Um anjo que apareceu para Josué. Este anjo não era o Senhor Jesus. Ele se identifica como sendo o príncipe dos exércitos do Senhor. Ele aparece para Josué e diz para Josué que o parâmetro é esse: não te desvie da lei que o meu servo Moisés estabeleceu, nem para a direita e nem para a esquerda, para que você faça prosperar o teu caminho. Pronto, esse é o parâmetro. Josué o observou, até que houve um pecado lá no meio, o pecado de Acã. Por causa do pecado de Acã, eles tiveram uma terrível derrota, e essa derrota aí ela teve que ser revertida depois. O bom de Josué é que ele era um estrategista de guerra. Ele confiava no Senhor, tinha a lei do Senhor, confiava nos sacerdotes, nos profetas, mas ele era um estrategista de guerra. Por causa dessas estratégias, muitas vezes eles se levantaram. E eles começaram a vencer e a derrotar os cananitas. Mas o povo de Israel, ele tinha um problema seríssimo. Assim que as tribos se estabeleciam, porque eles conquistavam a terra e faziam os assentamentos. Só que os assentamentos eram para os civis e não para os militares. Mas o problema é que, assim que eles conquistavam a terra, que começavam a tomar conta do gado, que eles eram um povo pecuarista, e eles começavam a fazer plantações, se tornaram um povo agrônomo também, eles se acomodavam. E aqueles homens que faziam parte do exército, lembra aquele exército de 600 mil homens? Faziam parte do exército, eles não voltavam para as convocações de guerra. Eles se assentavam nas suas terras, com as suas famílias, tomavam conta do gado, tomavam conta das plantações, concediam paz para as pessoas que eles não tinham matado, apesar que era para eles matarem todas as pessoas, homens, mulheres, velhos e crianças, religiosos e militares, eram para eles matarem todos.
mas eles não obedeceram cabalmente essa ordem do Senhor. Consequentemente, por causa desse marasmo, chega um momento em que Josué ele fala o seguinte: olha, nós não estamos salvos. Passou os tempos das guerras, porque eles tinham tempos determinados para as guerras. Eles não iam a qualquer hora, a qualquer momento. Existiam as estações de guerra, estações do ano, que eram estações próprias para as guerras. Nessas horas eles iam. Fora dessas estações eles não iam, por causa que iam perder a batalha. Por isso nenhum dos reis colocava seus exércitos lá para a guerra, fora das estações próprias. Foi passando o tempo, Josué envelhecendo, as famílias se assentando, fazendo a tolerância com muitos cananeus, filisteus, edomitas que estavam ali, fazendo inclusive alianças, e não deu tempo de conquistar toda a Palestina. Não deu tempo. Eles foram se acomodando. Josué ele termina dizendo: olha, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, mas vocês vão ter que decidir quem é que vocês vão seguir. Quando ele morre, aí essas tribos que estão espalhadas, eles perdem o líder espiritual e religioso e militar. Perdeu. Com a morte de Josué, ninguém preparado, aqueles povos cananeus, filisteus, edomitas, moabitas, aqueles povos eram adoradores de deuses, dos deuses da terra, Deus da fertilidade, Deus da guerra, Deus da água, Deus do ar, todo tipo de fenômeno da natureza tinha uma divindade. Eles eram adoradores. Por serem adoradores, aquele culto que era prestado a Jeová, ele entrou por uma época de sincretismo religioso. Sincretismo religioso porque os livros de Moisés, vamos lembrar, eles não eram como a Bíblia que nós temos hoje, espalhado para tudo quanto é canto. Livros pesados, livros que pouca gente sabia ler, só os sacerdotes eram destros na leitura. Esses sacerdotes eles tinham que ser transmissores da palavra, por isso que Deus deixou a tribo de Levi como uma tribo peregrina, sem uma possessão de terra. Deus estabeleceu que haveriam 6 cidades de refúgio, de um lado do Jordão e outras 6 do outro lado do Jordão, para que os levitas administrassem. Essa cidade de refúgio era para se tornarem cidades penitenciárias, para que os homicidas pudessem ir para lá. Os sacerdotes eles tinham que fazer essa pregação, mas eles também esmoreceram. Inclusive a tribo de Levi esmoreceu na sua mordomia também. Consequentemente, a nação de Israel, sem profeta, sem juiz, sem estrategista militar, essas nações elas se acomodavam à religiosidade pagã, e por causa dessa religiosidade pagã, Deus permitia que os povos inimigos prevalecessem, vencessem, porque eles ficavam muito revoltados em ter que obedecer a Israel, não queriam obedecer a Israel, armavam seus exércitos e se levantavam contra. Se levantando contra, aí a Bíblia ela é assim, diz que Deus ele entregava o povo de Israel nas mãos dos seus inimigos. Porque para aquele período da teologia, não havia eles não tinham conhecimento sobre a teologia que nós temos hoje, sobre Satanás se levantar contra o povo do Senhor. Você está obedecendo a Deus, Deus te protege. Você não está obedecendo a Deus, Deus te pune. E a vara de Deus é o teu inimigo. Deus vai para o exército do outro lado e fala: pode ir que vocês vão vencer. Por que Deus faz isso? É uma pedagogia ou uma disciplina do Antigo Testamento. Deus faz isso para despertar a consciência do povo, para o povo voltar. Deus, né? Oi? Era o conhecimento que Jó tinha de Deus, né? Um conhecimento. É porque ele atribuía o mal, ele não conhecia o mal, ele atribuía o mal e falou: nós temos recebido de Deus só o bem. Agora nós recebemos o mal, mulher, tu fala com uma louca. Exato. Esse era o conhecimento, porque para ele tudo era Deus, o mal também vinha da parte de Deus, né? E esse é um problema que nós temos na teologia do Antigo Testamento, porque os irmãos já sabem, a teologia ela é progressiva. Sendo progressiva, o conhecimento que nós temos hoje é por causa que a Escritura já é um conjunto de livros. E nós temos a teologia para estudar o livro. Se quer colocar aqui lá, pode colocar, meu irmão. Tá bem, ó, uma cadeira aqui, ó. Vamos lá. O conhecimento que nós temos ele é progressivo. Se você não souber essa regra da teologia, vai cometer o erro que as seitas cometem, que pegam a teologia do Antigo Testamento e querem aplicar para a igreja aquela teologia, e aplicando aquela teologia sem o conhecimento de que ela é progressiva, aí vão haver muitas heresias judaicas em nosso meio.
Esse é o papel da teologia cristã, é nos prevenir daquilo que era um conhecimento parcial para o conhecimento que nós temos hoje. Eles não sabiam então que Satã ficava do lado de lá da idolatria. Eles não tinham este conhecimento teológico. Por causa disso se levantavam os profetas e esses profetas diziam: Deus entregou vocês nas mãos dos inimigos por causa que vocês não estão obedecendo ao Senhor. Para libertar o povo se arrependia. Se arrependia, estando arrependido, Deus levantava um libertador. Aí estamos entrando no período dos juízes. Esses libertadores, eles passam por 3 períodos, irmãos, porque são 350 anos. Primeira característica, ele não era um libertador nacional. Por que não é um libertador nacional? Não é libertador nacional porque ou se levantavam os cananeus, ou os babilônios, ou os midianitas, ou os filisteus. Eles não faziam uma confederação de povos inimigos de Israel e proclamavam guerra contra todo Israel. Não, era um povo que se levantava contra aquela tribo especificamente, contra aquela faixa de terra que já estava conquistada. Se fosse no norte, no sul, do lado de cá do Jordão ou do lado de lá, aí eles se levantavam para poder guerrear contra aquele povo especificamente. E consequentemente, o restante do povo de Israel não fazia caso, por causa que eles estavam em paz com os cananitas. Deus então levantava um libertador para aquela tribo que se arrependeu, ou tribos, né? Às vezes 2 ou 3. Levantava-se um libertador. Esse libertador, ele lutava contra este inimigo em específico, esse daí, e julgava as tribos de Israel. Mas ele não era um libertador absoluto, ele não era um reformador religioso. Exemplo de Gideão, né? Benjamim, menor na casa do meu pai. Né? Isso. E quem foi que se levantou contra os israelitas naquele tempo? Os midianitas. No tempo de Sansão foram os filisteus. E assim por diante. Quem se levantou, e Deus levantava um libertador que não era um libertador nacional, ele era um libertador regional. Regional. A preocupação dele não era escrever livros, a preocupação dele não era organizar o culto, a preocupação desse libertador era organizar um pequeno exército, e esse exército se levantar contra os inimigos, prevalecer, expulsá-los e julgar as causas civis, políticas e nem tanto religiosas, só com Samuel mesmo. Nem tanto religiosas. O importante era as áreas civis, as áreas penais e também as áreas econômicas que eles tomavam conta, e militares, nem tanto religiosas. Por causa disso, por falta de unidade política, é que o período dos juízes demora 350 anos e vão passar por 3 períodos. Dos chamados líderes fortes na fé, homens que, pelo carisma do Espírito Santo, pelo dom do Espírito Santo, eles tinham habilidade de guerra. E eles eram reconhecidos. Eles libertavam o seu território, só que eles acabavam abrangendo outras tribos também. Líderes fortes na fé. Depois surgiram os líderes medianos na fé, que eles eram café com leite. Eram líderes, mas eles não eram tão carismáticos. Eles não faziam a liderança de todo Israel. E depois surgiram os juízes fracassados na fé mesmo. Fracassados. Eles julgavam, mas eles julgavam só aquela questão momentânea. 350 anos sem unidade. Até que nós entramos no livro de Samuel. Israel estava fora. Os filisteus que tinham invadido Canaã estavam dominando toda a faixa de terra, desde os dias de Sansão. Apesar de Sansão haver vencido grande número dos filisteus, não os destruiu totalmente. Venceu, mas não os destruiu totalmente. Libertou Israel, mas libertou parcialmente. Os filisteus eles continuaram invadindo e predominando e crescendo. Eles tinham cidades chamadas litorâneas. E essas cidades ali existiam gigantes. Desde os tempos de Moisés, era um povo temido, muito temido. Por causa disso que os exércitos de Israel nem inventavam de avançar. Apostasia total. A casa de Eli, que era a casa sacerdotal, corrompida, totalmente corrompida. Os filhos de Eli estavam imitando os cultos de Canaã. Como que eram esses cultos de Canaã? Esses cultos eles mantinham um prostíbulo perto. Um prostíbulo, era muito comum. Eram as sacerdotisas sagradas, ou
prostitutas sagradas. Essas prostitutas sagradas eram muito comuns em Canaã, na Babilônia, no Egito, na África